Você já percebeu que talvez o motorista de aplicativo tenha um dos trabalhos mais estranhos que existem? Todos os dias você abre a porta do carro para uma pessoa que nunca viu na vida e ela faz exatamente a mesma coisa que você. Em menos de 10 segundos, dois completamente desconhecidos precisam confiar um no outro. E quase ninguém percebe o quanto isso muda completamente tudo o que acontece durante uma corrida. Existe, cara, uma coisa muito curiosa sobre os aplicativos de transporte que quase ninguém para pra pensar, né? Todos os dias, milhões de pessoas entram no carro de alguém que nunca viu na vida. Ao mesmo tempo, milhões de motoristas abrem a porta para passageiros sobre os quais não sabe absolutamente nada. Em poucos segundos, duas pessoas completamente desconhecidas passam a dividir um espaço pequeno durante vários minutos, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Mas será que é realmente? Pensa por um instante. Antes daquela porta se abrir, você não sabe quem vai entrar. Não sabe se a pessoa está voltando de um dia maravilhoso ou de um dos piores dias da vida dela. Não sabe se ela gosta de conversar, se prefere silêncio, se está com pressa, preocupada, irritada ou simplesmente cansada. E o passageiro também vive exatamente a mesma situação. Ele não sabe quem está no volante, não conhece a personalidade do motorista, o humor dele naquele dia, o nível de paciência do motorista, nem como ele costuma conduzir uma corrida. Mesmo assim, cara, os dois precisam confiar um no outro imediatamente. Essa confiança não nasce porque eles se conhecem. Ela nasce porque o aplicativo criou uma ponte entre dois completos desconhecidos. E talvez seja justamente aí que esteja a parte mais difícil dessa atividade, tá? Porque muita gente acredita que o trabalho do motorista começa quando o carro começa a andar. Mas na realidade, o maior desafio começa no exato momento em que a porta se abre. E duas pessoas que nunca se viram precisam conviver por alguns minutos sem saber o que esperar uma da outra. É justamente por isso que tantas situações desconfortáveis acontecem sem que exista necessariamente uma pessoa totalmente errada, tá? Às vezes o passageiro entra no carro em silêncio porque teve um dia difícil. O motorista, cara, interpreta aquilo como falta de educação. Em outra corrida, o motorista decide ficar mais quieto para respeitar o espaço do passageiro, mas o passageiro entende aquele silêncio como frieza ou má vontade. A mesma atitude pode ser vista de formas completamente diferentes, dependendo de quem está do outro lado, né? E isso acontece o tempo todo. Tem passageiro que faz perguntas por educação, enquanto o motorista acha que ele quer conversar a viagem inteira. Tem motorista que tenta ser simpático para deixar o ambiente mais leve, enquanto o passageiro só queria alguns minutos de silêncio depois de um dia bem cansativo. Existe quem entre apressado porque está atrasado para um compromisso. Existe quem esteja preocupado com um problema na família. Existe quem tenha medo de andar de carro à noite também, né? Existe quem simplesmente não esteja em um bom dia. Mas nenhuma dessas informações aparece na tela do aplicativo. O motorista recebe um nome, um endereço e uma nota. O passageiro, cara, por outro lado, vê uma foto, um modelo de carro e avaliação do motorista. E ainda assim, cada um precisa interpretar o comportamento do outro em questões de segundos. E aí que surgem muitos dos pequenos conflitos da rotina, né? Não porque as pessoas sejam necessariamente mal intencionadas, tá? Mas porque cada uma chega carregando a sua própria história, suas preocupações e suas expectativas. O problema é que quando falta comunicação, a nossa mente costuma preencher as lacunas sozinha. Um silêncio vira antipatia. Uma resposta curta parece grosseira. Um pedido simples soa como exigência. Uma expressão séria é confundida como raiva. E muitas vezes, uma corrida que poderia ser completamente tranquila muda de clima apenas porque duas pessoas desconhecidas interpretaram uma a outra de maneira totalmente errada. No trânsito, muita gente acredita que o maior risco está do lado de fora do carro. Mas dentro dele, o maior desafio quase sempre está em entender quem é a pessoa que acabou de sentar no banco do passageiro, sabendo que isso, na maioria das vezes, é simplesmente impossível. É por isso que, depois de algum tempo como motorista de aplicativos, muitos motoristas descobrem uma verdade muito importante, tá? Você não consegue controlar quem vai entrar no seu carro, não consegue escolher o humor do passageiro. Também, cara, você não vai conseguir prever se ele vai conversar, reclamar, ficar em silêncio ou testar a sua paciência. Mas existe uma coisa que continua totalmente sob o seu controle: a maneira como você vai reagir a isso, né? E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença, tá? E em vez de tentar adivinhar quem é o passageiro, o motorista experiente cria um ambiente que funciona para praticamente qualquer pessoa. Ele cumprimenta com educação, observa a reação do passageiro e deixa que o tom da viagem se construa naturalmente. Se a pessoa demonstra vontade de conversar, ele conversa. Se prefere silêncio, ele respeita esse silêncio. Se percebe tensão, evita alimentar o conflito. Não porque seja obrigado a agradar todo mundo, mas porque ele entende que cada corrida começa com uma página em branco. Essa postura também evita um
um erro muito comum: levar uma corrida para dentro de uma outra corrida. Um passageiro grosseiro pode fazer o motorista perder a paciência, mas se ele entra na viagem seguinte carregando aquela irritação, quem vai receber esse peso é alguém que não teve absolutamente nada a ver com o problema anterior. O mesmo acontece com o passageiro. Às vezes ele entrou no carro depois de enfrentar um dia difícil, uma discussão, uma notícia ruim. Isso explica o comportamento dele, mas isso não significa que o motorista precise responder na mesma moeda. Quanto mais tempo alguém trabalha com um aplicativo, mais percebe que dirigir bem é apenas uma parte dessa atividade, tá? A outra parte, muitas vezes muito mais importante, é desenvolver a capacidade de ler o ambiente, controlar as próprias emoções e impedir que pequenos atritos se transformem em grandes problemas. Porque, no final das contas, cara, a maioria das corridas não é decidida pela habilidade no volante, tá? Ela é decidida pela forma como duas pessoas desconhecidas conseguem compartilhar o mesmo espaço durante algum tempo ali, né? Com respeito, equilíbrio e bom senso também, né? Talvez seja por isso que tanta gente de fora nunca entenda completamente o que significa trabalhar com aplicativos. Quem olha de fora enxerga um carro, um celular com uma corrida na tela e alguém dirigindo do ponto A ao ponto B. Mas quem vive essa rotina sabe que, na prática, cada corrida é um novo encontro entre duas pessoas que nunca se viram e que provavelmente, cara, nunca mais vão se encontrar. E ainda assim, durante aqueles minutos, elas precisam dividir o mesmo espaço, respeitar os limites uma da outra e fazer aquela convivência dar certo. Isso exige muito mais do que habilidade ao volante, tá? Exige paciência quando seria mais fácil responder no mesmo tom. Exige equilíbrio quando o estresse tenta tomar conta. Exige, cara, inteligência emocional para entender que nem toda atitude é um ataque pessoal e que muitas vezes o que a outra pessoa carrega não tem absolutamente nada a ver com você. Talvez essa seja a maior lição que essa atividade me ensinou, tá? Todos os dias ela coloca pessoas completamente diferentes frente a frente e mostra que convivência não depende de conhecer alguém por muitos anos. Às vezes depende de apenas alguns minutos de respeito, bom senso e autocontrole. No final, o carro sempre foi apenas o cenário. As ruas são apenas o caminho. O verdadeiro trabalho do motorista acontece na forma como ele lida com as pessoas, que chegam carregando histórias, emoções, expectativas que ele jamais vai conhecer por completo. E talvez seja exatamente isso que faz dessa atividade uma das maiores escolas de relacionamento humano que existem, tá? Da próxima vez que alguém disser que ser motorista de aplicativo é só dirigir de um lugar para o outro, talvez valha a pena fazer uma pergunta bem simples, tá? Será que essa pessoa conseguiria passar o dia inteiro recebendo dezenas de completos desconhecidos, cada um com um jeito, com um humor, com uma história e com uma expectativa diferente, sem deixar que isso abalasse o próprio equilíbrio? Porque é isso que acontece todos os dias, né? No fim, as corridas passam, os passageiros mudam, os endereços, cara, ficam para trás, mas a capacidade de lidar com pessoas continua sendo o maior patrimônio que um motorista pode desenvolver. E talvez essa seja a habilidade mais valiosa que essa atividade pode ensinar, tá? Entender que você nunca terá controle sobre quem vai entrar no seu carro, mas sempre poderá escolher a forma como vai conduzir aquele encontro. Cara, e deixa aqui nos comentários qual foi a corrida mais inusitada que você já pegou, tá? Relacionada mesmo a estresse com o passageiro, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!